Fala galera! Professor Anderson chegando na área aí. Vamos continuando nosso curso gratuito de análise sintática aqui pelo YouTube com o professor Anderson. Já falamos nas primeiras aulas do sujeito e também do predicado. Comecei a falar sobre esses que são, os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. E eu comecei na última aula a falar sobre os termos integrantes da oração. Lembre-se, são 4 os termos integrantes da oração. O objeto direto, o objeto indireto. Esses objetos são chamados de complementos verbais, porque eles complementam, eles dão sentidos a verbos. Também temos o complemento nominal como sendo um termo integrante da oração. E o outro termo integrante da oração é o agente da passiva. Então eu tenho o objeto direto, o objeto indireto, são os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Beleza, galera? Nessa aula aqui agora, nesse vídeo, especificamente sobre o objeto direto. O objeto direto é um dos termos integrantes da oração. E ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Olha aqui, ó, o objeto direto, ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto, o VTD. Ou seja, ele completará o sentido de um verbo que está precisando de um complemento. O detalhe é que esse complemento, esse objeto direto, ele não será introduzido por preposição. Esse que é o detalhe. O objeto direto, ele não tem no comecinho dele, ou seja, ele não é introduzido por uma preposição. Ele vem sem preposição. Pode ser só o substantivo, pode ter até um artigo junto dessa palavra que é o objeto direto, mas ela não é introduzida, esse objeto direto, ele não é introduzido por preposição. Por isso é objeto direto. Por isso é verbo transitivo direto. Significa que o verbo se liga ao seu complemento sem ter uma preposição entre eles. Tranquilo? Beleza? Olha só um exemplo. Anderson, que é o sujeito, vendia livros. Quem é que vendia? Anderson, sujeito. É um termo essencial da oração. Vendia é o verbo transitivo direto, porque quem vende, vende algo, vende livros nesse caso. Então, se ele vende livros, livros não está introduzido por preposição, portanto, é o objeto direto. Muito simples, muito tranquilo. Eu vou olhar para o verbo e vou ver qual é o tipo de complemento que ele está pedindo. Se ele está pedindo um complemento sem preposição, então esse verbo é um verbo transitivo direto e o complemento dele será um objeto direto. Essa que é a ideia, beleza? Mais um exemplo, Anderson guardou o segredo. Quem é que guardou? Anderson, é o sujeito. Guardar é o verbo, então ele guardou. Quem guarda, guarda algo. Não precisa de preposição. Ele guardou o quê? Portanto, se ele não precisa de preposição, é um verbo transitivo direto. Quem guarda, guarda algo. Ele guardou o quê? Ele guardou o segredo. Bom, o segredo é o objeto direto. Ele não tem uma preposição, perceba. O "o" é um artigo. Um artigo, ele acompanha um substantivo. Segredo é um substantivo. Então, o "o" é artigo, segredo é um substantivo. Veja que não tem preposição. Esse verbo ele não pede um termo com preposição após ele. Esse verbo é um verbo transitivo direto. O que vem após ele é um objeto direto. Então é muito simples, é muito tranquilo isso aqui. Tanto nesse exemplo quanto nesse, nós temos verbos transitivos diretos. Quem vende, vende algo. Não pede preposição. O verbo não pede preposição. Quem guarda, guarda algo. Esse verbo guardar, ele não pede uma preposição depois. Então, esses dois complementos aqui, que não são introduzidos por preposição, eles são chamados de objetos
diretos. Objeto direto é o complemento sem preposição. Tranquilo, pessoal? E temos a situação também quando esse objeto direto é representado por pronomes oblíquos. Ele pode ser representado pelos pronomes o, os, no plural, a ou as. Então, o pronome oblíquo o e os, a e as, eles irão representar objetos diretos. Então, ele tem que estar ligado também, nesse caso, a um verbo transitivo direto. Então, grava. O objeto direto, ele pode ser ali, ó, um termo normal, ó, substantivo, artigo com substantivo, desde que não tenha preposição. Maravilha. Mas ele também pode ser representado por pronomes oblíquos. O, os, a, as. Olha o exemplo. O pai deixou-as em casa. Olha só, vamos analisar isso aqui. O verbo é deixou. Quem é que deixou? O pai. O pai é o sujeito. Bom, sujeito é um termo essencial da oração, né? A gente já viu isso aqui. Deixou é o quê? Um verbo transitivo direto, porque quem deixa, deixa algo ou deixa alguém. Olha só, nesse caso, deixou-as. Você pode entender aqui que deixou as filhas. Esse as aqui está representando quem? Filhas. Ó, deixou as filhas. Em vez de escrever deixou as filhas, ó, deixou as. Ou seja, esse filhas é representado por um pronome as. O pronome as representa um objeto direto. Então, o verbo deixou é um verbo transitivo direto. E o as vai ser o objeto direto. Se alguém te perguntar qual é a função sintática desse as aqui, as é um objeto direto, porque ele está ligado a um verbo transitivo direto. E ele é um pronome que representa objeto direto. Beleza? O, os, a ou as representam objetos diretos e devem estar ligados a verbos transitivos diretos. Olha o próximo exemplo. Criticá-los é fácil. Quem é o verbo? Criticar. O verbo é criticar. Criticar é como se fosse criticar eles, não é isso? O criticar não teria um Rzinho? Só que eu não posso escrever criticar eles. Por que não? Porque eles é um pronome reto e eu acabei de explicar que objeto direto é representado por o, os, a ou as. Eles não faz função de objeto direto. Aqui seria criticar eles, mas o eles não faz função de objeto direto. Quem faz função de objeto direto é o, os, a, as. Então, em vez de escrever criticar eles, você coloca criticar-los. Criticar-los. Quem critica, critica alguém. Verbo transitivo direto. Portanto, esse los é um objeto direto. Porque quem critica, critica alguém. Criticar é um verbo transitivo direto. Criticar-los, o los, então, vai ser um objeto direto. Beleza, galera? Então, pessoal, então é isso. Esse é o objeto direto, é um complemento verbal que não vem introduzido por preposição. Ele pode ser representado tanto por um substantivo, ou um substantivo com artigo, ou até mesmo uma expressão pode fazer a função de objeto direto. Mas não se esqueça que o objeto direto também pode ser representado por pronomes oblíquos. O, a, os, as. Beleza, galera? Então, tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima, que eu vou falar do objeto indireto. Tchau, tchau. Dá o print. Fui!